Boa tarde a todos os meus amigos, minhas amigas e meus irmãos em Cristo Jesus. Que o pastor Pedro passando nesta tarde de terça, dia 30 de setembro de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que creram. A palavra de hoje vai falar sobre o dia do Senhor. Ele já vem. Então vai ficar no livro de Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz para nós assim: enquanto isso, dá tempo de você pegar uma caneta, um papel, anotar capítulos e versículos, para depois você acompanhar na sua Bíblia, independentemente da sua fé, seja ela qual for e qual religião, pois a palavra de Deus ela é uma só e ela não muda. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então assim diz o Senhor: pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os maldosos, queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando, é o fim dos tempos, julgamento final. Então, aproximando-se depressa, não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós todos aqueles, quanto mais reverentemente ao meu nome, nascerá no sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Aquele que está servindo ao Senhor, ele sabe que ele tem tribulação e sofrimento. Porém, vai chegar o grande dia que ele vai saltar e pular de alegria, como o bezerro pula no curral. Nós vamos pular na presença do nosso Deus lá no céu. Então pisareis os maus, porque serão como o pó debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Lembrarei-vos, portanto, da lei de Moisés, meu servo, decretos e das leis que lhe ordenei em Horebe, deserto, para todo o povo de Israel. E o povo prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o gado, o grande dia, assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu verei e castigarei a terra com grande desgraça. Então assim diz o Senhor: será o maior e terrível dia que já existiu na face, ou melhor, na humanidade. Dias de Noé até os dias de hoje, nunca houve, nunca haverá tamanha aflição como o grande dia do Senhor. Está lá descrito em Mateus 24, Joel, Apocalipse. Então, temos que ler a palavra de Deus para que ele possa abrir o nosso entendimento. Então, o Antigo Testamento termina com uma palavra de promessa, ressonando a mente dos seus leitores. Este Antigo Testamento é a Torá. Então, não é só a Torá, não. Nós temos que viver o novo Evangelho, que ele é Cristo, ele salva. Jesus veio não para abolir a lei, que é a Torá, mas para que ela se cumprisse nele. Então nós não temos que pagar nada por nossos pecados. A lei era para apontar os pecados do homem. E Jesus veio, tornou ela em alguns aspectos melhores e outras mais difíceis ainda. Lá no tempo de Moisés tinha que pegar em adultério o casal com testemunhas
apedrejados até a morte. Porém, hoje ficou mais difícil ainda com Jesus. Só de o homem ou a mulher olhar para outro com intenções impuras em seu coração, ele já cometeu adultério. Então pensem bem. Então o nosso Deus, quando determinou mostrar o significado do ministério terreno de Jesus, ele fez com que esses dois homens aparecessem numa montanha com o nosso Salvador na transfiguração. Marcos capítulo 9, nós veremos daqui em alguns instantes. Moisés representou a lei e Elias representou os profetas. Seu aparecimento no tempo de Cristo indicava que ele era o ápice de suas mensagens, cumprindo e transcendendo a ambos, como demonstrado por seu brilho resplandecente, e aquele a quem a lei e os profetas previam. E como ele disse aos seus discípulos, é necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Então tudo se cumpriu em Jesus quando ele morreu lá na cruz. Gálatas 6:19. Então os profetas, e nos Salmos também, lá em Lucas 24:44, vai falar também sobre este assunto. E em Jesus, toda a Bíblia se encaixa. Jesus encaixa em toda a Bíblia. E toda a Bíblia em seu cerne, a palavra da graça de Deus, que concumina seu Filho, o Senhor Jesus, que foi para a cruz para morrer por mim, por você e todos aqueles que nele creem, ou seja, toda a humanidade. Mas simplesmente Deus requer fé, crer que Jesus é o Senhor e é o Salvador. E Jesus é a palavra, desde o princípio até o fim da Bíblia. Ela é o Senhor Jesus. Então vamos conferir aqui em Marcos, que Jesus falou sobre a transfiguração dos profetas Elias e do Moisés. Versículo 4, 3 em diante. Suas vestes tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro de toda a terra seria capaz de alvejá-las. De tão branca que ela era. Então apareceu à sua frente o Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Então, nosso Senhor Jesus se transfigurou lá no monte. Ele permite vislumbrar a sua natureza divina e duradoura. O brilho de Jesus excede o brilho de Moisés, ao qual Deus mostrava a sua glória. Deus, não que Moisés falava face a face com Deus, mas ele sentia a grande presença de Deus quando ele ia falar com Moisés, a glória. Porque homem nenhum já viu Deus, e nenhum homem poderá ver Deus, a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, no momento em que seus ministérios terreno volta-se para a sua paixão e ressurreição, indica que este é um momento culminante da história redentora. A lei e os seus profetas levaram a essa grande disposição o Filho de Deus em favor do seu povo, todos que nele creem. A paixão excede a glória que é assegurada a Cristo e seus discípulos. Permanece o propósito de Deus. A consequência será uma glória ainda maior lá no céu. Então fiquem todos com essa palavra, guarda ela no teu coração. Procure uma igreja, procure ler a palavra de Deus. Não vá na igreja sem ler, sem ter uma Bíblia também.